Janeiro começa para mim agora, no trabalho, é um mês especial na minha família. Por quê? Porque o meu pai fez aniversário dia 2 de janeiro. Parabéns. A minha irmã, ele chama Cláudio. A minha irmã Cláudia fazendo aniversário hoje. Parabéns, Claudinha. Claudinha. Eu tenho um filho que fez aniversário dia 4, o Marcelo. Marcelo, parabéns. E o André, que Cláudio Neto. fará aniversário dia 14. Ou seja, festejaremos. se você perguntasse assim, qual é o mês do ano com maior quantidade de gente que faz aniversário que eu conheço, é o mês de janeiro, pra mim, da minha família. Sem falar o dia 29, que é o meu. 29 é o seu. Olá, Aí, é ó. incrível, mais um integrante da Pessoas da família sua vida. fazendo Olha aí. aniversário. E o Marcelo fez 18 anos, ou seja, o meu mais novo passou a ser maior de idade. Você sabe que a paternidade ou a maternidade são medidas por etapas, fases, né? Então, sei lá, vem o filho, isso é uma etapa importante e tal. Aí o filho vai à fralda, que também é outra etapa importante. O filho vai pra escola, também é bacana. Tá alfabetizado, já sabe escrever ovo, sabe escrever... Ovo só não é o suficiente, né? É muito fácil, mas tudo bem. Aí, agora já tenho uma filha fazendo medicina, a Marina, um filho, o André, fazendo engenharia de produção e o Marcelo encerrando o ciclo do ensino médio. E com 18 anos. Ele estava com 3 amigos dele, e ele era o responsável do grupo. Não dá pra acreditar, olhando pro Marcelo, que ele passou a ser o responsável juridicamente. Eu falei pra ele, crimes, pra sua sorte, pra sua tranquilidade, só até meia-noite, porque a partir de agora o máximo que eu posso fazer é te visitar. Sim. Né? E dar amparo. Então, evite. Então agora, todos os filhos são maiores de idade, o que é uma coisa impressionante. Então 2020 pra mim é um marco nesse sentido. É uma coisa interessante. Bom, 2020 começa também com 2 boas notícias num setor essencial para a economia brasileira, que é o turismo. Turismo. Saiu um dado dizendo que o Réveillon no Rio de Janeiro bateu um recorde de turistas, o que é muito bom. Eu tava lá. Você estava lá, e talvez Ajudei, por isso gente. tenha batido o recorde. Ajudei. E o Carnaval do Rio também promete. Então, 2 boas notícias, porque o Rio de Janeiro é a única cidade brasileira que aparece na lista das 100 cidades mais visitadas no mundo, segundo o ranking da Euromonitor 2019. Está em 98º, mas está entre os 100. Tá. Né? Buenos Aires está em 85º, o Lima está em 89º, mas o Rio está lá, 98º. Ele é uma espécie de termômetro do turismo nacional. Se o Rio vai bem no turismo, o Brasil tem uma chance de ir bem no turismo. Se o Rio vai mal no turismo, é muito difícil os outros se darem bem. Então é um negócio complicado. O Rio representa 12% do turismo nacional. É muita coisa, é uma coisa expressiva, né? Então é ótimo saber que o Réveillon foi bem e é ótimo saber que o Carnaval também promete. Agora, o turismo é daqueles setores que não podem depender de datas específicas. Ninguém viaja para o Egito no aniversário de Kelpis. O faraó. Né? O faraó Kelpis fez aniversário. Eu não tô nem aí que Kelpis fez aniversário, né? Ninguém vai pra Nova York pra ver o Réveillon em Times Square e daí nunca mais volta. Não existe isso. Nova York é Nova York. É todo dia Nova York, né? Assim, Paris, Lisboa, Londres, e tem que ser o Rio, e tem que ser São Paulo, e tem que ser Belo Horizonte. Enfim, tem que ser. A data da viagem depende da data que você pode viajar. Esse é que é o negócio. E daí, claro que você vai ter preferência por alguma época. Eu falei do Egito. O melhor período para viajar para lá é entre outubro e maio em função da temperatura, que é mais amena. Mas se você só pode tirar férias em, sei lá, em novembro, você não vai? Em novembro não, em agosto você não vai? Você vai. Agora, férias escolares interferem e tal. O Rio de Janeiro, por exemplo, de novembro a fevereiro é o período de maior movimento e, no entanto, é o período mais quente também e é o período de mais chuva. Então, e as pessoas vão para lá nessa época. O Réveillon e o Carnaval se encaixam mais ou menos nessa época. É um pouco móvel o Carnaval, mas mais ou menos nessa época. E é chuva para valer, é perigo e tal. E mesmo assim as pessoas vão. Você saber que de março a maio o Rio é melhor, que diferença faz? Se você não pode, tem férias escolares, você vai para lá do mesmo jeito. Enfim. E 2020 vai ser marcado por uma mudança importante no turismo. Porque como o dólar está acima de 4... Muita gente que colocava alguns destinos internacionais vão tirar. Algumas cidades ganham muito com isso. Brasília ganha muito com isso. Porque conhecer a capital faz parte da lista dos lugares, né? Pô, vamos conhecer a capital. Você passa a ter um interesse maior em conhecer a capital, posto que você vai tirar um lugar onde cada real que você gasta te custa uma fortuna. Então é difícil. Aliás, cada dólar que você gasta te custa 4, ou euro, seja lá o que for. Então,
tem umas substituições. Recife ganha com isso, Fortaleza ganha com isso, Brasília ganha com isso e o Rio ganha com isso, porque 92% do turismo no Rio é doméstico. 92%. Nossa. É muita coisa. Enfim, então o Rio depende muito do brasileiro, né? Seria melhor que dependesse menos do brasileiro, porque isso significaria que haveria mais turistas estrangeiros trazendo dinheiro para cá, e é importante. Agora, nós ficamos mais pobres em dólar, o turista estrangeiro ficou mais rico em real. Então, para o turista estrangeiro vir para cá e, portanto, ir ao Rio, é bom. E eu não é que eu estou falando assim, vão ao Rio e dane-se o resto do Brasil. É que é a porta de entrada, não tem jeito. O Rio não aproveitou muito bem, o Brasil não aproveitou, e o Rio em particular, os eventos. A Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016, elas pegaram o Brasil num momento ruim, porque veio a Copa de 14 e logo depois começa uma crise. A Olimpíada de 16 foi no meio da crise, então não aproveitou muito, mas se esperava, se prometia um efeito maior, né, do turismo e não veio. Então o mundo não se virou para o Brasil e falou: uau, o que é aquilo? Tenho que ir para o Rio e é agora. Não aconteceu isso, infelizmente, né? E o crescimento do investimento, né, o crescimento do turismo é um trabalho de formiguinha. E começa a nossa volta, porque o grosso do turismo no Brasil, a gente sabe, vem da América Latina. 40% dos turistas estrangeiros são argentinos. Você pega no México, 92% dos turistas são americanos, estrangeiros, né? Portugal, 80% é Espanha, Reino Unido, Alemanha e França. Não é Brasil, não é China, não é Japão, é na volta. Então a gente não pode esquecer que é na volta que a gente tem que trabalhar, tem que tratar bem os argentinos, tem que tratar bem os chilenos, tem que tratar bem os uruguaios, os paraguaios, todo mundo, tem que tratar todo mundo bem, mas em particular esses que voltam para cá, né? Tem que olhar, claro, para os Estados Unidos, para a Europa, mas temos que olhar para os nossos aqui também. E tem algumas iniciativas que se fazem ali no Brasil, no mundo, que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, Paris e Londres, países distintos. As cidades de Paris e de Londres têm trabalhado juntas para promover o turismo nos Estados Unidos entre os mais novos, sugerindo o seguinte: venha para cá e faça um combo aqui, vai para cá e vai para lá, vem para Paris e vai para Londres, vem para Londres e vai para Paris. Eles estão trabalhando juntos. Por quê? Porque eles sabem que não é assim: o cara vai para a Europa, vai visitar a Paris, depois ele vai para a Europa no ano seguinte, vai visitar Londres. Não é assim. O cara vai uma vez ele vai para a Europa, ele vai voltar dali 4, 5 anos, 6 anos. Então, faz logo uma promoção antes que alguém vá para Roma. Então eles se unem. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes criaram o visto conjunto. Você tem o visto para um lugar, você tem o visto para o outro também. É uma boa iniciativa. Então, tem coisas acontecendo. Washington está dando desconto no Ano Novo Chinês, que é uma data móvel. Esse ano cai no 25 de janeiro, daqui a pouco. Ele dá desconto. São Francisco está fazendo promoção naquele app chinês lá, aquele WeChat, que tem 1 bilhão de usuários, só isso. Então, pelo WeChat, você pede comida, você marca consulta no médico, você faz reserva de pacote de viagem, você namora, você chama táxi. Ele é um combo de vários aplicativos. E tem um tal de Weibo, que é o Twitter chinês, também eles estão fazendo promoção. Então, São Francisco tá no WeChat e no Weibo. Falou: como é que eu promovo? São Francisco pro Oriente é fundamental, né? É importante atrair o turista. Então lá, a Tailândia lançou um pacote que é assim: você vai para Bangkok, mas você tem que conhecer uns outros lugarzinhos. Então, não é assim o Rio brigando com São Paulo, o Rio brigando com Belo Horizonte, o Rio... Não, criaram assim um combo de 4, 5 cidades que na Tailândia eles querem promover, e isso ajuda Bangkok. Se alguém vai ganhar, todos ganham. Essa é a ideia. Então, investir no turismo é isso. E é uma máquina de geração de emprego assombrosa. Você movimenta a construção civil. Não tem como você ter turismo e não ter construção civil. Não tem como ter turismo e não ter infraestrutura. Ou o inverso também, né? Você movimenta o setor de serviço, é mais gente trabalhando como garçom, trabalhando como camareiro, trabalhando no setor, né, recepção, cozinheiro, administração, e é emprego de grande escolaridade e baixa escolaridade, mas precisa de bom treinamento, não tem jeito. Hoje você pega Cancún, por exemplo, 50% do PIB ali da cidade de Cancún vem do turismo. Você pega no Rio, é 5%. Olha que espaço para crescer você tem. E se o Rio aumentar, vai dobrar, vai para 10, ainda fica 1/5 do que é Cancún. Olha o strike que isso faz, né? A beleza que isso pode produzir.
e você reduz problemas sociais, porque você começa a gerar muito emprego e oportunidade. Ou seja, você pode atrair dinheiro para um Brasil mandando produtos para fora ou trazendo gente para cá, dá na mesma. Aí o cara traz o próprio dinheiro, ele mesmo traz dinheiro, não precisa nem ter transferência, ele traz e usa aqui. Só que ele espalha esse dinheiro em vez de depositar na conta de 3, 4 empresas exportadoras. Vantagem de você exportar é muito grande, você não tem que se preocupar com a criminalidade, você não tem que melhorar o estado geral do seu país, você manda os produtos para lá, eles aferem a qualidade e pagam. Desvantagem e vantagem, portanto, do turismo. Você não precisa ter toda aquela estrutura logística monumental para mandar 1 tonelada de ferro, aquele monte de navio, um monte de não sei o quê. Você pode investir naquilo que investem os países que aplicam em turismo, né? Nós estamos abaixo da medida de 7 milhões de turistas internacionais, é ruim isso, queremos aumentar sempre. O Rio aparentemente está se recuperando aos poucos, apesar dos governos lamentáveis que tem. E o país tem uma boa chance nessa área. E o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, nós estamos em período eleitoral. Começa agora o período eleitoral. A gente acha que não, mas vai começar uma discussão de eleição logo, porque nós vamos ter eleição em outubro. Agora em março acaba aquele período para transferência de partido, e aí começam as discussões. Então, precisamos colocar o turismo na pauta de debates. Não ficar apenas falando nas reformas que são fundamentais, até porque agora é eleição municipal, e hoje nunca o mundo teve tanta gente morando em cidades. Isso é um processo que não acabou, e não é um processo que simplesmente marca uma migração do campo para a cidade, e, portanto, assuntos que eram do campo passam a ser das cidades. Não, novos desafios urbanos se colocam, entre eles, como é que você faz dinheiro sem ter indústria nessas cidades, porque não adianta você ficar falando, vou trazer fábrica. Como é que você vai trazer fábrica para municípios, né? Como o Rio de Janeiro ou a cidade de São Paulo? Você não vai conseguir trazer fábricas para cá. Então você tem que trazer serviço. E trazer serviço só para alimentar o quê? As pessoas que já estão aqui. Ninguém precisa de mais restaurante se não tiver turismo. Você já tem aqueles restaurantes que você vai, você até quer ter uma outra opção, mas se não tiver turismo, não tem movimento. Bacana de uma cidade mobilizada, movimentada, é aquilo, você tem os seus restaurantezinhos queridos que você vai sempre, mas você vira uma referência, como Lima está virando já há um bom tempo uma referência gastronômica, e a gente não consegue rivalizar ainda. No Brasil a gente não tem isso ainda. Podemos ter, e é fácil, porque a qualidade dos restaurantes é muito boa em boa parte dos municípios. Então, a eleição está aí, esse tema turismo chega com tudo. 2020 vai ser um ano importante para o turismo e começou com 2 boas notícias. Que venha um 2020 maravilhoso para todos nós.